dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? E esperamos que sim, não é, Dodô? E aí, como é que vocês estão hoje? Hoje é sexta-feira, não é, gente? Dia que a gente faz o quê? Atividade, mas também a gente tem um final de semana para descansar um pouco, né? Então, como hoje é sexta, nós vamos hoje relembrar o que a gente estudou ontem. Quem é que lembra o que a gente estudou ontem? Tu lembra, Dodô? Gente, que milagre! Dodô lembra do que a gente assistiu ontem, do que a gente aprendeu ontem. E vocês lembram? Sim, muito bem. A gente viu ontem geografia, não foi? Os recursos naturais que a natureza nos oferece e como é que as ações humanas transformam e utilizam esses recursos naturais, não foi? Então, hoje, a gente vai aprender o quê? História. Onde a gente vai ver, gente, tá? As comunidades afrodescendentes. E também vamos ver ética, onde a gente vai ver os amigos da fauna. Mas, tia Bárbara, o que é fauna? São os amigos, gente, dos animais, certo? Quem são essas pessoas que ajudam esses animais? Como eles ajudam, certo? Também, quem são essas pessoas das comunidades afrodescendentes? Como é que é a cultura delas, certo? Então, hoje a gente vai aprender, tá bom? Essas questões que tia Bárbara acabou de falar. Então, como sempre, vamos para as nossas operações da sexta-feira, tá? As últimas da semana. E depois a gente vai lá para o nosso conteúdo de história, depois de ética, certo? Então, vamos lá. Então, meus amores, agora vamos para as nossas últimas operações da semana, tá? Onde será na nossa apostila nas páginas 21 e 22, certo? Então, na página 21, tia Bárbara vai fazer a segunda questão com vocês, que é um probleminha, certo? E na página 22, tia Bárbara vai fazer o primeiro quesito, letra C, que é a tabuada de 13, que tia Bárbara também já montou aqui. Certo? Então, vamos lá. Segunda questão da página 21. Dona Marisa fez 3.247 empadinhas e quer distribuí-las igualmente em 6 bandejas. Quantas empadinhas ficarão em cada bandeja? Então, Dona Marisa fez quantas? 3.247. 3.247 para dividir em 6, né, bandejas iguais. Então, quantas empadinhas ficarem em cada um? Então, a gente vai dividir por 6, né? Então, a gente sabe aqui que no 3 é menor que o 6, então vai ficar o quê? O 32, certo? Qual é o número que multiplicado por 6 dá 32, o dá aproximado na tabuada de 6? E aí, qual é? O 5. 5 vezes 6, 30. Bota aqui, ó, 30, ó. Menos, certo? 2 menos 0, 2. 3 menos 3, 0. Desce o 4. Qual é o número na tabuada de 6 que multiplicado por 6 dá 24? 4. 6 vezes 4, 24. Para 24, 0 desce o 7. Qual é o número na tabuada de 6 que multiplicado dá 7 ou aproximado? 1, né? 6 vezes 1, 6. 7 menos 6, 1. Aqui, ó, fica o 1zinho. Certo, gente? Então, vão ficar 541 empadinhas em cada cesta, né, gente? E agora, a primeira questão, tá? Da página 22, letra C. Vamos lá. Aí, é para calcular as divisões, tá? Que a letra C é essa daqui que tia Bárbara já colocou. 572 dividido por 13. Então, a gente sabe que o 5 não pode porque é menor do que o 13, então fica 57.
Aqui na tabuada de 13, qual é o número que multiplicado por 13 dá 57 ou aproximado? O 4, porque o 5 já passou, né? Então, fica o quê? O 54. 13 vezes 4, 52. Bota o 52 aqui, ó, e subtrai. 7 menos 2, 5. 5 menos 5, 0, desce o 2. Qual é o número agora na tabuada de 13 que multiplicado dá 52? O próprio 4. Então, ó, bota o 4 aqui, 13 vezes 4, 52. Para 52, 0. Certo, gente? Então, as nossas operações de hoje foram essa, tá? E agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. A escravidão do Brasil começou, né, quando se precisou ter mão de obra para que trabalhasse aqui. A gente sabe que inicialmente vieram trazidos, né, da Europa aqueles pessoas que eram presas por quê? Por dívidas, entre outras coisas, né, que faziam crimes, etc. Só que como se viu cada vez mais essa necessidade, o que foi que aconteceu? Passaram a trazer escravos, né, homens negros, para trabalhar aqui no Brasil, tanto na exploração do pau-brasil, quanto na cana-de-açúcar e também na questão dos minérios, né? Então, a gente sempre sabe que nessas comunidades afrodescendentes sempre teve o quê? Um movimento de quê? De luta, que eles queriam o quê? A sua liberdade, certo? Então, essa escravidão que aconteceu, como tia Bárbara acabou de explicar, começaram o quê? Queriam, esses negros, eles queriam o quê? O sentimento de sempre quiseram ser o sentimento de liberdade. Então, para isso, sempre ocorreram o quê? Lutas, revoltas e fugas. Só que a gente sabia que muitas vezes, quando tinham essas revoltas, essas lutas, nem sempre eles conseguiam o quê? Fugir. E como a gente viu também, eles morriam mais cedo, devido a toda aquela questão de contrair doenças, de trabalhar muito tempo com os pés dentro dos rios. Lembram que levavam eles a pegar vários tipos de doenças. Então, o que foi que aconteceu? Esses negros que conseguiam fugir, eles fugiam para onde? Para esses quilombos, que eram o quê? Eram pequenas comunidades dentro da floresta que acolhiam esses negros que conseguiam fugir da casa dos seus senhores, certo? Então, eles fugiam e iam para esses quilombos, certo, gente? E muitos quilombos, eles conseguiram se manter por muito tempo, e o principal desses quilombos que era enorme, o principal dele foi esse daqui, ó, Quilombo dos Palmares, tá? Que ele era tão grande, gente, que ele abrangia dos estados de Alagoas até aqui o estado de Pernambuco. Ou seja, muitos negros que conseguiam fugir das suas casas dos seus senhores, eles fugiam para esses quilombos. Só que vocês não pensem que a vida nos quilombos eram tão fáceis, não. Também não era fácil, né, gente? A gente vai ver isso aí também, certo? E o que é que acontece? Se sabe que esses quilombos, eles surgiram desde 1630, quando se começou a trazer os primeiros escravos aqui para o Brasil, para que fossem explorados, né, os seus trabalhos. E eles duraram, esses quilombos, até 1888, quando se deu o quê? A libertação dos escravos, com a assinatura do quê? Da Lei Áurea, feita por quem? Princesa Isabel. Certo, gente? Então, como tia Bárbara falou, a vida no quilombo, gente, não era fácil. Porém, era bem melhor, né, do que viver na casa dos senhores de engenho. Por quê? Porque, como a gente sabe, nas casas dos senhores de engenho, eles eram muito explorados. Como assim, tia Bárbara? Faziam trabalhos domésticos, trabalhavam na agricultura, trabalhavam na criação de gado, né? Como a gente viu também, que já veio surgindo.
na extração de minérios, no cuidado da fazenda. Ou seja, gente, eram 1001 utilidades. Muitas vezes, como a gente sabe, recebiam castigos físicos, onde apanhavam e etc, né? Também não tinham alimentação adequada, trabalhavam dia e noite, muitas vezes sem até direito de descanso, tá? Então, uma vida de um escravo na fazenda dos senhores de engenho não era fácil. Então, quando eles conseguiam essa fuga, que conseguiam chegar nesses quilombos, a vida também não era nada fácil. Porém, era bem melhor do que viver nessas condições que os senhores de engenho mantinham eles. Mas aí, tia Bárbara, como é que eles viviam nesse quilombo? Eles viviam, gente, de o quê? A agricultura. Eles sempre estavam procurando trabalhar na terra para o quê? A sua subsistência, ou seja, para sobreviver, poder retirar o alimento que ele e os outros negros fugitivos podiam se alimentar. Certo, gente? Outra coisa da vida na vida no quilombo. Conseguiam o quê? O apoio, tá? De outros escravos que eram comerciantes, tá? E ajudavam esses irmãos negros que conseguiam também chegar nesses quilombos, certo, gente? Só que a gente sabe que esses senhores de engenho, né, que eram donos desses escravos, mesmo assim, nunca deixaram de procurá-los. Porque se eles tivessem encontrado esses quilombos, como muitos conseguiram encontrar diversos quilombos, o que acontecia? Acabavam pegando todos os negros que estavam lá, levavam novamente para a sua fazenda, maltratava, apanhava, entre outras coisas, e depois eram forçados novamente a trabalhar para eles, certo? Por isso, gente, que desde que esses quilombos surgiram em 1630, esses senhores de engenho sempre faziam o quê? Procuravam esses quilombos. Porque, gente, com a criação disso aqui, desses quilombos, em 1630, percebia-se o quê? Cada vez mais aquela vontade de fuga desses negros escravos. Por quê? Porque esses negros sabiam que se eles conseguissem fugir, aqui nesses quilombos eles teriam o quê? Apoio. Eles seriam o quê? Acolhidos e não viviam numa vida tão ruim como na casa dos senhores de engenho. Certo, gente? Então, como tia Bárbara já falou, essa vida no engenho não era também fácil, mas era bem melhor do que viver apanhando e vivendo em condições subhumanas que eles viviam, certo? Outra coisa também, que tia Bárbara até nem botou aqui, mas que é engraçado a gente falar. Por quê, gente? Porque esses negros que fugiam para os quilombos, eles eram chamados de quilombolas. Aí, tia Bárbara, o que aconteceu? Esses quilombolas, gente, vejam só que absurdo. Depois de 100 anos, tá? O que foi que aconteceu? Depois de 100 anos, ou seja, em 1988, tá? Em 1988, por isso que tia Bárbara não colocou aqui, o que foi que aconteceu? Esses quilombolas, eles tiveram o quê? Direito às suas terras reconhecidas. Por exemplo, quando aqui, esse quilombo dos Palmares, ele criou esse quilombo aqui, que foi Zumbi dos Palmares, que vocês vão ver depois a história dele. Quando ele criou esse quilombo, aquela terra não pertencia aos escravos, não. Vocês já viram escravo dono de pedaços de terra? Não, né? Quem tinha pedaços de terra eram o quê? Os colonos, os colonizadores, os governadores, né? Os senhores de engenho. Então, o que acontecia? Esses quilombos, gente, eram feitos aonde? Dentro do mato, na floresta, escondido, que eles invadiam pedaços de terra que eram imensas, de senhores de engenho que nem imaginavam aquela quantidade de terra, de território que eles tinham. E eles faziam o quê? Se escondiam, invadia aquele pedaço de terra e fazia esses quilombos. Só que depois de 100 anos, em 1988, que esses quilombolas tiveram o quê? As suas terras reconhecidas e conseguiram ter o quê? Direito a elas, gente. Ou seja, 100 anos depois que, a lei da escravidão, contra a escravidão, foi assinada. Isso é o quê? Um absurdo, gente. Depois de 100 anos que eles tiveram direito a ser o dono das terras que eles tanto acolheram, os negros que tanto sofriam nessas mãos desses seus senhores.
cessão das terras dele em 1988 foi que acabou fazendo o quê? Tendo um tombamento histórico onde ficou conhecido como a lembrança, certo? Das comunidades quilombolas. Isso em 1988, onde também eles tiveram direito o quê? Às suas terras, tá? Que eles faziam esse quilombo, certo, gente? Então, o que é que a gente consegue perceber com toda essa questão da comunidade africana, gente? Que desde que eles chegaram aqui no Brasil, que eles foram escravizados, tá? Não eram vistos como pessoas, eram tratados piores do que animais, sem direito à alimentação saudável, sem direito nem a uma alimentação digna, né? Não tinham direito à casa, eram o quê? Obrigados a trabalhar à força, não tinham direito de descanso, não tinham opinião própria, não podiam falar nada com seus senhores de engenho. Ou seja, gente, eles eram maltratados demais, apanhavam, né? Morriam porque tentavam fugir e aquele tal de capitão do mato ia atrás, né? Que era o, vamos dizer assim, um ajudante que vivia armado, que ficava tomando conta da fazenda desses senhores de engenho, também desses escravos. Muitas vezes eles fugiam, eram capturados por esses capitães do mato, certo? Eram mortos, eram agredidos fisicamente, verbalmente, entre outras formas. Então a vida dos negros, gente, aqui no Brasil nunca foi fácil. Até hoje mesmo, infelizmente, a gente ainda vê essa questão do racismo, né? Que acham que as pessoas brancas se acham melhores, mais inteligentes, mais do que qualquer outra pessoa que seja negra, tá? Que a gente sabe que aqui no nosso país não tem ninguém de raça pura, porque a gente já estudou que a formação do nosso povo brasileiro é o quê? Formado de 3 raças diferentes, que é o branco, português, o índio e o negro. Então todo mundo aí, ó, na sua veinha corre sangue, tanto português, quanto indígena e quanto negro, certo, gente? Então a vida deles nunca foram fáceis. E, infelizmente, como a Tia Laura já falou, ainda não continuam sendo nada fáceis, né? Mas a gente tem fé que um dia tudo isso vai passar e que cada um de nós possamos ver o outro como iguais, como nossos irmãos de sangue, né? De país, de território, de tudo. Certo, gente? Agora a gente vai lá para o nosso conteúdo de ética de hoje, onde a gente vai ver os amigos dos animais, ou seja, os amigos da fauna. Vamos lá? Vamos falar sobre amigos da fauna, certo, gente? Então, ó, não tem aquela pessoa que não gosta de animais, não é isso? Acho que todo mundo gosta de cachorro, de gato, dos pássaros, enfim. Só que sim, gente, existem pessoas ruins que não gostam dos animais. E o que é que elas fazem? Elas maltratam e machucam esses animais. Mas por que, tia Bárbara? Porque às vezes, gente, eles não conseguem entender e ter a consciência que animais também são o quê? Seres vivos. E como nós, precisam o quê? De atenção, de carinho, de cuidado, de alimentação, de uma casa, certo? Então, o que foi que aconteceu? Com essa questão do maltrato, machucando esses animais de seres vivos, a gente também encontra pessoas que fazem o quê? Comércio de animais e a caça. Comércio de animais, tia Bárbara, o que seria isso? São pessoas, gente, que muitas vezes caçam, tá? Capturam esses animais e se acham no direito de vender esses animais para outras pessoas. Ou seja, eles não têm gasto nenhum, não é? Simplesmente vão lá, caçam, machucam esses animais e depois eles o quê? Vendem. E também tem a questão da caça. Por quê, gente? Antigamente, na época dos reinados, era muito comum essa caça. Como, tia Bárbara? Os reis, príncipes e os seus súditos de lá, o que é que eles faziam? Saíam a cavalo e iriam o quê? Caçar animais, muitas vezes só como forma de praticar esportes, como diversão. Certo, gente? Então foi se vendo o quê? Que muitos desses animais começaram entrando em extinção. Como assim, tia Bárbara, entrando em extinção? Foram tão caçados, tão capturados, que o que é que aconteceram? Começaram a ver que estavam o quê? Em poucas quantidades. Ou seja, quanto mais se caçavam esses animais, mais eles correm o risco de o quê? De sumir, entrar de vez em extinção.
certo? Como exemplos de animais que estão em extinção, gente, temos o quê? O mico-leão dourado, como tia Bárbara já disse a vocês, a onça pintada, certo? A arara azul também está em extinção. Ok, gente? E vários outros animais. Lembrando que esses animais também não são vendidos apenas os animais silvestres. São também vendidos o quê? Cachorros de algumas raças, né, gente? O que não é interessante. O bom que a gente faça é o quê? Se a gente quer um cachorro, a gente quer um gato, a gente quer algum bichinho de estimação, o bom seria o quê? Que a gente sempre adotasse esses animaizinhos. Até porque a vida de um animal, ele não tem preço também, como também não tem a nossa. Certo, gente? Então, com toda essa questão aí da caça, da venda de animais e dessa questão da extinção de alguns animais, foram criados o quê? Tiveram amigos da fauna que viram o quê? Essa situação. E resolveram criar o quê? Uma sociedade protetora dos animais. Ou seja, eles se reuniram para o quê? Para proteger esses animais, evitar a caça, evitar a pesca predatória, onde acontece o quê? Que muitos peixes, na época que eles estão colocando os seus ovos, o povo vai lá, caça, pesca, e o que acontece? Muitos desses ovinhos que foram colocados do peixe, eles não nascem, então acaba fazendo o quê? Então também em extinção. Certo, gente? Então, com essa sociedade protetora dos animais, foi feito isso, esse cuidado, esse respeito e evitando esse comércio e essa caça dos animais. Aqui no Brasil, gente, a Sociedade Protetora dos Animais se chama IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que a gente viu na nossa aula de geografia, lembram? Então, ele aqui é responsável, tá? Nesse controle de caça, pesca, venda de animais, proteção dos animais. Se alguém estiver maltratando os animais ou tiver algum animal silvestre em casa, que alguém denunciar, é o IBAMA que vai lá resolver e ver como é que está a questão desse animal. Se ele está sendo bem tratado, se ele está sendo maltratado, certo, gente? Então, o que é que está acontecendo, gente? Por que tanto do problema dessa questão da extinção dos animais? Então, foram vistos que foram criados o quê? Vários problemas e várias consequências para tudo isso. Mas quais foram essas consequências, tia Bárbara? Primeiro foi a que aumentou, tá? O tráfico de animais também. Esse tráfico de animais, gente, é exatamente isso. É a venda de animais para fora do nosso país, por exemplo. Certo? Por exemplo, aqui a gente tem a arara azul e outro país não tem. Aí o que é que o povo faz? Captura essa arara aqui e faz o quê? O tráfico desse animal para outro país. Certo? Que muitas vezes vai ser só para ser criado na casa daquela pessoa que compra. Certo? Feito, eu acho que vocês devem ter acompanhado essa questão da Naja. Lembram da cobra que picou um rapaz? Pronto, isso ele estava fazendo tráfico de animais, ou seja, ele estava trazendo cobras de outros países que aqui não tem no nosso país, certo? E acabou que ele foi picado por essa cobra. E, gente, se essa cobra chegasse a se reproduzir, ou seja, ter filhotes e fosse solta nas nossas florestas, por exemplo, ia acontecer um grande desequilíbrio ambiental, porque ela não faz parte da nossa fauna daqui. Ou seja, ela ia passar a se alimentar de alguns animais, que os animais que a gente tem aqui na nossa fauna também se alimentam. Então ia causar esse desequilíbrio ambiental, mas isso aí é história para outro tempo, certo? Então, também o que é que está faltando, gente? A falta de consciência. As pessoas têm que ter consciência que os animais têm o seu próprio habitat, ou seja, o lugar próprio para se viver. Não é isso? A gente vê o quê? Que tem animais domésticos que a gente pode criar eles em casa. Mas os animais silvestres, eles precisam estar nos seus habitats naturais. Certo, gente? E também, como tia Bárbara falou, desse desequilíbrio. Que muitas vezes, por exemplo, se trouxesse essa naja, como tia Bárbara disse, aí aqui, as nossas cobras da fauna brasileira comem o quê? Pequenos roedores, sapos, etc, né? Então, essa cobra naja, por exemplo, que a gente não tem aqui no nosso Brasil,
o que é que ela ia fazer? Comer esses pequenos roedores e os outros animais que a nossa cobra daqui do Brasil também come. Então, o que que aconteceu? Muitas dessa cobra da gente daqui do nosso país ia o quê? Morrer, porque ia acabar com o quê? Com a alimentação dela, porque agora tinha mais outra espécie de cobra que também estava o quê? Se alimentando da alimentação dela. Certo, gente? Então, que a gente tenha consciência dessa questão dos animais. Se vocês quiserem um cachorrinho, pede para o papai e a mamãe ir para feiras de adoção. Sempre tem essas feiras de adoção de cachorro, de gato. Sempre tem pessoas que querem dar cachorros, gatinhos, certo? Não vamos evitar essa questão da compra dos animais, porque a vida dos animais, elas não têm preço, como tia Bárbara disse, como a nossa. Certo, meus amores? Agora a gente vai se organizar para ir nossa atividade maker do Dia dos Pais. Certo? Que domingo agora é o Dia dos Pais. Então a gente vai fazer o quê? Vai criar um lindo cartão para que vocês façam uma pequena homenagem, tá? Aos pais de vocês no domingo, certo? Então vamos lá botar a mão na massa, certo? Bom, gente, para a nossa atividade maker de hoje, do Dia dos Pais, vamos precisar de tesoura, lembrando, sem ponta para ninguém se machucar, certo? Um lápis, canetinhas coloridas, cola e 2 folhas coloridas. Não tem colorida, não tem problema, gente. Pode ser branca, é só pintar. Usa tinta, lápis de cor, o que vocês tiverem em casa, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o quê? Pegamos uma folha e dobramos ela no meio para fazer o quê? O formato de um cartão, certo, gente? Ó, feito isso, dobrado, vamos pegar o quê? O outro papel, certo? E vamos fazer uma dobra nele, não pela metade, gente. Só assim, um quarto do papel, certo? Feito isso, ó, vamos fazer o quê? Desenhar 2 bandinhas do coração, certo? Assim, ó. Ó, desenhada, estão vendo? Vamos fazer o quê? Cortar. E a Bárbara vai cortar e vem mostrar pra vocês cortada, certo? Bom, gente, ó, cortado, tá vendo? Vão ficar 2 corações, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colar no papel que a gente montou para fazer o cartão. Vai ficar assim, certo? Vamos lá colar. Alto, muito alto. É só botar, gente, Coca-Cola, tá? Que ele pega bonzinho. Ó, coloquei. Deixa eu ver a Bárbara ver se tá certinho aqui, pra poder mostrar a vocês. Certo? Ó, colei. Estão vendo? Pronto, o que a gente vai fazer? Guardar esse outro coração. E a gente vai fazer o que primeiro? Desenhar como se fosse, esse coração fosse um balão. O cestinho do balão. Certo? Como assim, tia Bárbara? A gente vai desenhar. Assim, a tia Bárbara vai desenhar e vem mostrar pra vocês, certo? Vamos lá. Ó, gente, tá vendo que a Bárbara desenhou? Vou tirar pra vocês verem. E a gente vai terminar, ó, com a canetinha preta, certo? Vamos lá. E a Bárbara vai terminar e mostra também pra vocês, ok? Vamos lá. Ó, gente, tá vendo? Ó, finalizado. Como se fosse um cestinho mesmo do balão, estão vendo? O que é que a gente vai fazer? Vai pegar aquele outro coração que a gente guardou, vai dobrar ele no meio, certo? Vai abrir para que ele fique marcadinho assim, ó. E o que é que vamos fazer? Vamos passar cola nessa marcação aqui, ó, do meio do coração, certo? Então, passa pouca cola para não sujar tudo. Então, ó, passou um pouquinho só de cola. A gente vai fazer o quê? Vai colar no meio do nosso coração do cartão, ó. Nesse meio aqui, certo? Mede aí direitinho, ó, e cola no meio do cartão. No coração do cartão que a gente já colou, ó.
Pode abrir assim pra colar certinho, certo? Feito isso, vamos deixar um pouquinho secar, certo, gente? Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar um pedacinho de papel branco, tá? E vamos fazer umas nuvenzinhas para que a gente possa colar aqui junto do balão, certo? E a Bárbara vai pegar aqui, vai fazer a nuvem e volta para mostrar a vocês, certo? Pronto, gente, ó, o coração secou, aí vocês vão abrir ele assim, ó. Estão vendo? Vai ficar como se fosse um coração 3D. Porque, ó, estão vendo? Aí o que é que vai acontecer? E a Bárbara já pegou o papel branco, ó, e cortou duas nuvenzinhas. Certo, gente? O que é que vai acontecer? Vocês vão colar essas nuvenzinhas aqui dentro do balão, aqui, ó. Um aqui. Ó, estão vendo? Um aqui e outra do outro lado. Assim, ó. Estão vendo? Então vamos lá colar. Lembrando que é na parte de baixo do coração, não é na parte de cima do balão, porque senão vai dar errado. Certo, gente? Vai colar o balão e não vai ficar esse efeito 3D. Ó. E a Bárbara colou as nuvens, ó. Estão vendo, gente? Pronto, a capa do nosso cartão do Dia dos Pais está pronta. O que é que a gente vai fazer agora no meio? Aqui dentro do coisa, a gente vai abrir, ó. Vai abrir. E nessa parte daqui, a gente vai escrever a mensagem para o pai. E a Bárbara vai escrever uma mensagem aqui rapidinho, certo? Mas aí vocês podem escrever a mensagem que vocês quiserem para o pai de vocês, certo, meus amores? Então, que a Bárbara vai escrever assim. Ó, e a Bárbara escreveu, certo? Vai mostrar a vocês agora. Pronto, gente, ó. Estão vendo que a Bárbara escreveu a mensagem do Dia dos Pais. Pais e pai eu amo. Estão vendo? Quando vocês fecham, ó como fica lindo o nosso cartão em forma de balão. Certo, gente? Então, vamos lá. Bom, meus amores, então a nossa aula foi essa, tá? De hoje, tanto de história quanto de ética. Também teve a nossa atividade maker do nosso cartão modelo 3D para o Dia dos Pais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de mandar fotos ou marcar no nosso Instagram, certo? Ou mandar fotos para a tia Messia que vocês fizeram a atividade do cartão. Tá bom, meus amores? Então, ó, um ótimo final de semana, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até segunda, se Deus quiser.